Os 7 temores dos homens. A beleza da Bíblia é que ela nunca nos deixará pensar que estamos sozinhos em nossos temores. Chris Landgaard. Este pequeno e-book é uma coletânea de artigos traduzidos e disponibilizados pelo Ministério Fiel em parceria com o Ministério Ligonier. Narrado pelo pastor Francinaldo Viegas. Temor dos homens, Nicholas Batzig. Parecia que quase toda manhã eu acordava e me encontrava olhando para uma cópia de Fear of God, Temor a Deus, de John Bunyan. Eu a carregara comigo por todos os meus anos de rebelião e incredulidade. Meu pai me deu aquela cópia quando eu ainda era menino. Acho que a guardei pelo valor sentimental. Após eu ter me convertido, eu a coloquei em uma pequena prateleira no meu quarto. Esse livro há tanto tempo esquecido que até mesmo George Whitefield deixou de incluir em uma compilação das obras de Bunyan. Chegou às minhas mãos pela boa providência de Deus. Eu o peguei e li. Não conseguia deixar de ler. Eu sentava com a minha Bíblia aberta ao lado desse livro. Conferia quase todas as referências bíblicas e pedia que Deus me ensinasse o que significava temê-lo. Foi assim que um livro há muito esquecido se tornou uma das maiores influências de formação espiritual para mim como recém-convertido. Eu liguei para casa e disse aos meus pais: finalmente sei o que significa temer o Senhor. Nunca esquecerei da resposta de minha mãe. É isso que seu pai e eu temos pedido a Deus por todos esses anos. Assim, muitos anos depois, continuo a revisitar esse livro e a Bíblia, e cada vez mais reconheço o quanto preciso dessa preciosa graça. Ao meditarmos pelas Escrituras, repetidas vezes nos deparamos com a importância do temor do Senhor e aprendemos que ela é a sabedoria, conforme Jó capítulo 28, versículo 28. O princípio do saber, conforme Provérbios capítulo 1, versículo 7. Aborrecer o mal, Provérbios 8:13, fonte de vida, Provérbios 14:27, e o dever de todo homem, Eclesiastes 12:13. Isaías o chamou de o tesouro da igreja, no capítulo 33, versículo 6. O temor do Senhor é incontestavelmente um dos ensinamentos mais importantes da Escritura. Ainda assim, é um dos menos compreendidos. Nós não chegamos a uma percepção experimental do temor de Deus, a menos que primeiro vejamos a nossa predisposição àquilo que a Bíblia chama de o temor do homem. As Escrituras destilam a totalidade da nossa experiência espiritual em uma série de contrastes facilmente compreendidos: luz e trevas, sabedoria e loucura, velho e novo, vida e morte, fé e incredulidade. Um contraste importante é entre o temor do Senhor e o temor dos homens. O nosso Senhor Jesus ressaltou esse contraste quando disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. O temor dos homens não é simplesmente o temor do mal que homens podem causar a nós. Certamente o temor do mal induz, em parte, o nosso desejo de ser aprovado pelos homens. Contudo, mais apropriadamente, o temor dos homens é como Bunyan disse: o temor de perder dos homens o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda e a amizade. Em outras palavras, é um ídolo da aprovação. Nós buscamos evitar a perseguição por causa dos ídolos da aprovação, do conforto ou do prazer. Tais ídolos nos levam a comprometer nossa posição a fim de ganhar aprovação. Deixar-se levado pela perversidade a fim de ganhar aceitação e paz. Eles nos colocam em um ciclo vicioso de idolatria. Por mais miserável que seja, o temor dos homens é a configuração padrão da alma. O temor dos homens é algo que ilude apenas a alguns? O apóstolo Paulo diz que por natureza não há temor diante dos olhos dos homens que estão fora de Cristo, em Romanos capítulo 3, versículo 18. Entretanto, até mesmo o santo mais piedoso ainda possui remanescentes desse temor dos homens em sua alma.
Às vezes, até mesmo crentes escolhem se aquecer na fogueira da aceitação, como Pedro fez no pátio ao lado de fora de onde o seu Senhor sofria. O temor dos homens silencia o nosso testemunho de Cristo e nos impede de viver para a sua glória. Ele nos impede de dizer e fazer o que agrada a Cristo, pois preferimos agradar a homens. Então o que devemos fazer? Como lançamos fora o temor dos homens e agarramos o temor do Senhor? O profeta Isaías nos dá o remédio do Evangelho. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. A vida de Jesus foi marcada pelo temor do Senhor. Ele nunca se preocupava com o que as pessoas pensavam dele. Seu único objetivo era honrar o seu Pai Celestial, e ele nunca comprometeu sua posição por lucro. Ele tomou o caminho árduo da cruz para suportar a ira que nós merecemos pelo pecado de temermos a homens. O coração de Jesus estava tão cheio de temor do Senhor que ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quando olhamos para ele pela fé, recebemos o perdão do nosso pecado e o Espírito Santo do qual ele era cheio. Quando confiamos em Cristo através da fé somente, o Espírito Santo começa a produzir em nós o temor que nos constrange à adoração e ao amor que consiste em deslumbre, reverência, honra e adoração, que é o reflexo da nossa consciência da majestade transcendente da santidade de Deus, conforme diz John Murray.